para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Agora vá para o livro de Atos, capítulo de número 23. Amém. Vou ler um texto que é um pouquinho grande, mas é uma forma de você também aprender a ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia em casa é muito difícil. Então, quando nós estamos na igreja, é a melhor oportunidade que nós temos para nos familiarizar com a palavra, né? Então, eu faço questão de ler os textos justamente por isso, para as pessoas aprenderem a ler a palavra. Livro de Atos, capítulo de número 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou que aqueles que estavam perto dele lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de te ferir, parede branqueada. Tu estás aí sentado para me julgar segundo a lei, e contra a lei manda-me agredir? Os que estavam ao seu lado disseram: está injuriando o sumo sacerdote de Deus? E respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é um sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. E sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. E houve, pois, grande vozeria. E levantou-se alguns escribas da parte dos fariseus e contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? E tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, o Senhor colocou-se ao seu lado e disse: coragem, pois de um modo porque desse testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. E quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer e nem beber enquanto não matasse Paulo. E eram mais de 40 os que entraram nesta conspiração. E esses, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante juntamente com o sinédrio que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. E tomando, pois, o levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu para que trouxesse a tua presença, e rapaz, pois ele tem algo a dizer. E tomou pela mão o comandante, o colocou à parte e lhe perguntou: o que tu tens para me comunicar? E respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo a sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente ao seu respeito. Tu, porém, não se deixe persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer, não beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe que a ninguém lhe dissesse ter trazido essas informações. E chamando 2 centuriões, o ordenou:
tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para irem até a Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança até o governador Félix. Até aqui. Amém? A Bíblia, ela é um livro na verdade, ela é uma coletânea de livros, né? Por isso que ela chama Bíblia. Que só se consegue compreender o que nós lemos se for pelo Espírito Santo, se for pelo Espírito de Deus. Eu nasci num lar cristão e por muitas vezes eu tinha um conhecimento da palavra, porque a minha igreja presbiteriana, minha família toda presbiteriana sempre conheceu muito a palavra. Eu tinha conhecimento da palavra, mas eu não tinha a revelação da palavra. Eu precisei conhecer o Espírito Santo no seu poder, na manifestação do seu poder, para que eu pudesse aprender a ter o entendimento da palavra. Porque quando você lê a Bíblia, você lê-la só como um livro, você vai encontrar só palavras. Mas quando você lê a Bíblia pelo Espírito Santo, você encontra o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que revela Deus, porque a palavra é Deus. Então é necessário ter a revelação do Espírito para conhecer a palavra. E quando eu recebi o Espírito Santo de verdade na minha vida, porque eu sabia que ele existia, mas eu não tinha intimidade com ele, eu li o livro de Atos numa noite. E naquela noite eu fui tão cheia do Espírito Santo que eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu li esse livro. Nunca mais eu fui a mesma pessoa a partir daquela noite. Eu li o livro inteiro durante uma noite e era tanta presença do Espírito Santo que eu ia compreendendo, eu ia entendendo e ela ia se revelando. E o livro de Atos é um livro que ele foi escrito por um dos apóstolos, Lucas, né? E Lucas era um médico, então ele tinha uma certa cultura, ele tinha um palavreado mais rico. E ele foi escrito logo após a morte, a ressurreição e a ascensão, a subida de Jesus para Deus. Então ele é um livro que ele fala a respeito da pregação do Evangelho após a Cristo na sua obra redentora e a sua subida aos céus e o derramar do Espírito Santo, e como essa obra foi sendo levada por muitos lugares. Assim como continua hoje sendo levada essa palavra por muitos lugares. Eu fico muito triste e muito decepcionada por ver que hoje muitas pessoas querem ser pastores, querem ter igrejas para pregar informações que são contrárias à palavra. Porque essas pessoas só têm um propósito: dinheiro. Dinheiro, poder, né? Riquezas. Tirar das pessoas que às vezes nem têm e fazê-las dar. Eu estava até assistindo esses dias, passando o canal, eu vi uma cena que eu já tirei rápido de um determinado lugar, pessoa cheia de envelope na mão, e as pessoas, eu fico pensando, se a gente já é difícil, imagina as pessoas simples, como que elas conseguem se superar em tantos envelopes, em tantas coisas, né? Então eu fico triste de ver que o Evangelho, ele tem se afastado daquilo que realmente ele nos deixou para ser. A palavra de Deus, ela não foi deixada para nós para ser um mercado, né? Para ser pregada, para ser uma empresa. A palavra de Deus não ficou escrita nesses livros para que as pessoas extorquissem dinheiro de outras pessoas, para que pessoas comprassem carros importados, para que pessoas comprassem aviões, para que pessoas comprassem fazendas, para que as pessoas comprassem aras, para que pessoas mandassem dinheiro para fora do país. Esta palavra, ela foi pregada, deixada para nós por um só propósito: nos ensinar a superar as dificuldades desta vida. Porque embora no Espírito nós estamos separados para Deus, nós ainda vivemos nessa terra. E a terra é um lugar de sofrimento.
É um lugar de lutas, é um lugar de dificuldade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O maligno, ele opera através do pecado. O maligno, ele cega as pessoas. O maligno arrasta as pessoas em tantas situações que destrói famílias, destrói vidas. Eu fico pensando, às vezes, lá em casa, orando, falando com Deus, vendo algumas coisas que eu tenho visto nos últimos dias, como que de repente, filhos abençoados, filhos bem criados, de repente com 30 e poucos anos, estão se tornando pessoas assim, totalmente transtornadas. Está nos surpreendendo, está nos assustando as coisas que nós estamos vendo. E isso chama vida, né? A vida está fazendo isso. A vida arrasta as pessoas ao sofrimento. E o Evangelho não foi deixado para ser usado como um comércio. Ele foi deixado para pregar, para que as pessoas recebam um sustento para permanecer naquilo que nós chamamos de vida. Então Jesus, né, quando eu li lá em João 16, no seu ministério terreno, andando no meio das pessoas, vendo o sofrimento, porque a Bíblia diz que Jesus viu, presenciou muito sofrimento, tanto que quando ele olhou a multidão, ele disse assim: olha, são como ovelhas que estão sem pastor. E ali onde Jesus estava, tinham pessoas com todo tipo de problema. A Bíblia diz que tinham lunáticos, paralíticos, coxos, né? Pessoas endemoniadas, pessoas com todo cego, surdo, mudo, estéril. Todo sofrimento tinha onde Jesus estava. E ele presenciou o sofrimento. Então Jesus ali no seu ministério terreno, em um determinado momento, ele disse: Senhor, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero deixar uma palavra para o coração de vocês. E é uma palavra que ela não vai morrer aqui, ela não vai parar aqui. Ela vai continuar ecoando ao coração de todos aqueles que crêem, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. E ele disse: essa palavra que eu vou deixar para vocês é porque eu quero que vocês tenham paz. Paz é um sentimento que toma dentro do nosso coração. Ele surge dentro de nós, independente do momento que você está vivendo. Você pode estar muito triste, você pode estar sofrendo muito, você pode estar com muita dificuldade, você pode estar muito feliz, você pode estar com muito dinheiro, você pode estar com pouco dinheiro. Esse sentimento, ele aparece dentro do coração daqueles que creem em Deus, porque ele é um sentimento que o Espírito Santo coloca dentro de nós. E paz, né? Paz é aquele sentimento de tranquilidade, de quietude, de bonança, que mesmo que tenha uma tempestade se levantando dentro do seu coração, há uma certeza que a tempestade vai passar, porque tudo passa, tudo passa. Tá certo? Então Jesus disse: eu quero deixar uma palavra para que vocês tenham paz. E Jesus disse assim: olha, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Jesus foi homem, ele teve um ministério terreno, ele foi homem, ele se destituiu da sua glória, e ele foi homem, ele sentiu o que é dor, ele sentiu o que é rejeição, ele sentiu o que foi ser perseguido, ele sentiu o que era ser caluniado, ele sentiu o que era ser injuriado, ele sentiu tudo que um homem sente. Sentiu tudo, ele sentiu até medo, porque quando ele estava no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque humanamente ele estava sentindo medo. Ele ia para a cruz, ele sabia o que era a morte de cruz, ele sabia que a cruz era o lugar de ser crucificado. Então Jesus humanamente, ele teve todos os sentimentos. Então ele disse: eu quero deixar uma palavra, eu quero dizer para vocês que as coisas no mundo não vão ser fáceis, não vão ser maravilhosas. As coisas no mundo, vocês não vão entrar dentro de uma bolha, porque vocês vão aceitar a mim como seu Senhor e Salvador. No mundo vocês vão ter dificuldades, mas eu quero deixar bem claro: eu consegui vencer o mundo e vocês se tornarão mais do que vencedores. Amém? A promessa de Jesus para nós não foi que não vai ter problema, foi que nós vamos vencer este mundo. Amém? Aliás, a Bíblia diz que o que vence esse mundo é a nossa fé. Quantos aqui têm fé? Deixa eu ver. Quantos têm fé? Aleluia. Mas você não tentou medir a sua fé, né? Tentou? Não faça isso, porque não existe um medidrômetro. Não existe alguma coisa que você consiga medir o tamanho da sua fé. E Jesus disse que não importa o tamanho dela.
né? Existe a menor semente que existe na terra, é a semente de mostarda. Ela é muito pequenininha, né? E ele diz que se nós tivéssemos fé do tamanho daquela semente, já é suficiente. Então, a fé não precisa ser medida, ela precisa ter ação. É a ação da fé que move a mão de Deus. Então eu quero começar esse culto hoje dizendo que mesmo que nós cristãos temos que enfrentar esses momentos de dificuldades, de lutas, talvez até de perseguições. Eu não posso falar aqui, detalhar em pormenores a situação que cada um vive, porque cada um tem o seu problema, cada um tem o lugar em que vive, como vive, as suas coisas que carregam. Então eu não posso falar, é isso o problema. Cada um tem que se ajustar aí pelo Espírito naquilo que tem que enfrentar todos os dias. Então a primeira palavra que Jesus quer deixar ao nosso coração hoje é que Ele deixou uma palavra para que passe o que você passar, você tenha paz, porque você vai vencer. Amém? Em Jesus, essa é a promessa. Nós vamos ser mais do que vencedores. A promessa não é que não vai ter problema, a promessa é que nós vamos ser mais do que vencedores. Amém? E eu fiquei hoje com muita dificuldade para preparar a palavra, porque as dores que o Zé Carlos sente é assim: você medica em casa com medicamentos muito fortes, não passa, aí levamos ao hospital, aí venal, 30 minutos depois ele está com dor novamente. Então não faz efeito, e então é muito difícil, e eu tenho que ficar, para ele ali o tempo todo ajudando, e é muito difícil preparar a palavra. Mas o pouco que eu fiquei ali na palavra hoje para ouvir a voz de Deus, eu tentei preparar outros textos e o Espírito Santo fechou tudo, e foi nesse texto que o Espírito de Deus me trouxe hoje, completando o que eu comecei falando, que no mundo nós temos problemas, mas nós vamos vencer. Amém? E eu estava falando com Deus hoje a respeito dessas coisas todas, das dificuldades, das lutas, dos sofrimentos, dos momentos que nós temos que enfrentar, às vezes das angústias, às vezes das agonias, das tristezas, das decepções, porque às vezes nós somos também, não estamos sofrendo fisicamente, não estamos sofrendo financeiramente, mas às vezes temos coisas emocionais que nos abatem, problemas com família, de todo jeito, toda forma, alguma coisa tem que chegar até nós para tirar a alegria do nosso Deus no nosso coração, Bom seria vir para a igreja, ser cheio do poder de Deus, ir embora e continuar só na glória. Domingo nós saímos aqui do culto que eu não queria nem comer, porque tão cheio da presença de Deus, mas aí já começou logo na segunda, na segunda-feira já começa os ataques, já vem as bombas, a guerra já aparece, o exército, a cavalaria do inferno já começa a cavalgar, e ai de nós que não chamamos a cavalaria dos céus, aí a gente não aguenta, não suporta. E buscando de Deus, então Ele me trouxe nesta palavra, uma palavra onde nós vamos seguir o exemplo de um homem que teve experiências com o Senhor, grandes experiências com Deus. Um homem que ele não foi um discípulo presencial com Jesus, como foi Pedro, como foi Lucas, como foi João. Um homem chamado Paulo, que acabou sendo chamado de uma forma assim inusitada, de uma forma maravilhosa, de uma forma grandiosa, assim como foi o nosso chamado. Nenhum de nós estamos aqui hoje à toa ou em vão. Nós viemos aqui porque tem um chamado. E esse chamado, quem ouve a voz do Senhor, vem, se entrega, se coloca e luta e batalha para ficar na presença do Senhor. Esse evangelho fácil, irmãos, de que as pessoas ficam ouvindo e vendo pessoas pregar um evangelho, desculpa falar, falsificado, porque é um evangelho de promessas infundadas, um evangelho onde as pessoas só querem o oba-oba e não a realidade do compromisso com Deus. Esse evangelho, ele decepciona, mas o evangelho que te mostra a verdade, como esse texto aqui que nós lemos aqui, é um evangelho que te leva à eternidade. Então as pessoas precisam começar a procurar entender o que é que elas estão ouvindo, o que é que elas estão recebendo, o que elas querem ouvir, o que elas querem receber e como elas querem viver com Deus. Porque
Porque esse evangelho, né, de, vamos dizer, plim-plim, ele passa, ele não sustenta uma pessoa para suportar as dificuldades desse mundo e ir eternamente a Cristo. E é o que vai acontecer nos últimos dias. Igrejas vão fechar, igrejas vão diminuir, igrejas vão reduzir, porque as pessoas vão se decepcionar. Então hoje, em primeiro lugar, coloque uma coisa no seu coração: aconteça o que acontecer com a sua vida, Deus continua sendo Deus. Por isso que ele disse: eu quero falar para que vocês tenham paz. No mundo vai ter dificuldade, mas eu venci o mundo. Amém? Então, meu amado, continuar no evangelho hoje vai ser um exercício assim realmente de fé. Quarta-feira o Senhor trouxe um estudo aqui falando sobre espírito de coragem, né? E que a maior coragem que um cristão tem que ter é enfrentar suas fraquezas, enfrentar a si mesmo. Porque quando um cristão enfrenta a sua fraqueza, que ele se enfrenta e que ele morre para poder viver em Cristo Jesus, então ele é um corajoso de verdade, né? Porque nós não temos o espírito de covardia, mas nós temos o espírito de coragem. E Deus nos chamou para ser corajosos. E hoje, quando o Senhor me trouxe aqui para falar de Paulo, porque, irmãos, a Bíblia diz o seguinte: sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Então nós temos que olhar o que nós podemos trazer para a nossa vida na palavra, o que nós podemos aplicar, o que homens e mulheres viveram com Deus, que nós podemos aplicar na nossa vida de fé, de caminhada com o Senhor. E hoje o homem que Deus quer trazer de exemplo aqui é Paulo. E Paulo, então, como eu disse, ele foi chamado de uma forma diferenciada. Jesus chamou 12 para andar com ele na terra, e Paulo foi chamado depois da sua morte, da sua ressurreição e depois da sua ascensão. Paulo era um soldado, embora sendo judeu, era um soldado romano, porque ele tinha as duas nacionalidades, e ele perseguia os cristãos, ele mandou matar cristãos, ele mandou prender cristãos, e de repente um dia, ele na sua trajetória ali, de soldado, de perseguidor de cristãos, o Senhor chama, ele não chamava Paulo, ele chamava Saulo, e então ele é chamado pelo Senhor: Saulo, 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 por que tu me persegues? E naquele momento ali, ele então teve o impacto de ouvir a voz do Senhor. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você foi impactado pela voz do Senhor. Talvez você não tenha ouvido a voz do Cristo, né, que sentou do seu lado, falou: João, Maria, né? Mas ele falou no seu coração pelo Espírito, porque quem nos chama para a salvação é o Espírito de Deus. E quando você ouviu essa voz, você se sujeitou a Deus como Paulo se sujeitou. Ele se colocou ali numa caminhada com o Senhor. E uma caminhada com Deus, meu amado, envolve deixar para ganhar, envolve passar por situações para aperfeiçoar a fé, envolve, né, você se sujeitar aos desígnios de Deus para você o conhecê-lo, porque se nós não conhecermos este Deus, nós vamos perecer. E ninguém consegue conhecer a Deus se não for através das experiências que nós temos com Ele. Quando tudo é muito fácil para o ser humano, irmãos, o ser humano não precisa de Deus. Você concorda comigo? Se você sair daqui hoje, você tiver um tamanho de um carro importado, uma mulher linda, maravilhosa, um marido galanzão, uma casa linda, um monte de dinheiro no banco, a melhor comida do mundo, os melhores sapatos, as melhores roupas, os melhores festas, você vai precisar de Deus? As pessoas dizem: eu já fui pregar para gente muito rica, e as pessoas quiseram subir superiormente. Um dia eu estava na casa de umas pessoas mais ricas daqui dessa cidade, e eu fui porque uma pessoa me ficou assim, me insistindo muito, e eu não queria ir. E quando eu cheguei, eu fiquei sentada lá. Deus falou assim comigo: o que você está fazendo aqui? Porque este povo confia em carros e em cavalos. E em 2 segundos de conversa eu vi que aquele povo confiava em carros e cavalos, e jamais eles confiariam em Deus, porque eles não precisam do Senhor, porque eles compram bolsas de 50 mil reais. Então essas pessoas não precisam de Deus. Precisa de Deus quem precisa se inclinar perante Ele, humildemente dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti.
Essas pessoas precisam de Deus. Então Paulo, nesse confronto do seu chamado, ele teve que descer do seu salto, ele precisou descer do seu degrau, ele precisou descer da sua altura. E para isso ele passou por uma situação que ele perdeu a sua visão, ele precisou ser ajudado por pessoas, ele foi levado para a casa de pessoas que amavam a Deus e que tinham bondade, misericórdia, e ali começou todo o contato dele com a experiência de servir a Deus, porque servir a Deus, meu amado, é a maior alegria que um cristão pode ter, mas servir a Deus também significa passar por um caminho de conhecimento, de aprendizado e de aperfeiçoamento da fé. O que mais me preocupa no cristianismo hoje, o que mais me preocupa hoje, são os evangelhos fácil. Porque o evangelho fácil nos leva muito longe de conhecer e saber quem é o Deus que nós temos servido. Então Paulo deixou sua vida, deixou a sua honra humana, deixou sua glória humana e foi ser um seguidor de Cristo. Quantos são seguidores de Cristo aqui? Deixa eu ver. Eu não vi todas as pessoas. Quantos são seguidores de Cristo? Deixa eu ver. Aleluia. Porque um seguidor de Cristo é aquele que anda com Ele. Aquele que nunca se desvia do seu caminho. É aquele que sabe exatamente onde Ele está com Ele, e onde Ele está, sabe que Ele está com Ele. Amém? Porque eu estou nele e Ele está em mim, diz a palavra. Amém? Eu e o Pai somos um e eu sou um com você. Então Paulo passou a ser um seguidor. E ser um seguidor de Cristo, meu amado, significa o seguinte: que você será alguém diferenciado aonde você estiver. Ser um seguidor de Cristo não significa que você vai ser alguém que quando você chegar num determinado lugar, vão tocar trombeta para você, jogar um tapete vermelho, jogar pétalas de rosa para você passar. Pelo contrário, ser um seguidor de Cristo é saber que o seguidor de Cristo, ele sempre terá adversários, ele sempre terá inimigos, ele sempre terá pessoas que o odiarão, ele sempre terá pessoas que zombarão da sua fé, ele sempre terá situações em que o nosso inimigo, o nosso adversário, que odeia o Deus que nós servimos, tentará nos colocar em prisões, porque prisão é o lugar onde você perde a sua liberdade. E às vezes a gente não entende por que a gente vem num culto maravilhoso, a gente não entende porque você é cheio do poder do Espírito, não entende porque os louvores transbordaram o nosso coração, você não entende porque que você foi para casa tão cheio de amor, tão cheio de graça, tão cheio de poder, e de repente você passa por uma situação adversa, você passa por algo desagradável, você passa por algo que te atinge, e você não entende por quê, mas é porque você é um seguidor de Cristo. E o seguidor de Cristo, além de estar no mundo que tem aflições, ele também tem um adversário. E um adversário que ele só tem um propósito: destruir a imagem e a semelhança de Deus. Às vezes você pensa: eu não me conformo com que esse relógio anda rápido. Eu nem comecei a falar. Alguém tem que eu vou orar nesse relógio. Não, tem alguma coisa errada nesse ponteiro aí. Às vezes você pensa assim: mas o que eu tenho, fulano tem muito mais do que eu, irmão. O inimigo, se você comprar uma bicicleta, ele odeia a sua bicicleta. Aí você fala assim: por que está acontecendo essas coisas? Só porque eu comprei uma bicicleta? O inimigo odeia a sua bicicleta. Porque o inimigo odeia tudo que você tem, porque você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Ele não aceita a tua vitória. Oh, glória. Aleluia. Talvez não seja isso que você queria ouvir. Talvez você queria chegar aqui hoje e só ouvir palavras de bênçãos, promessas. Eu posso, eu sei quando Deus quer falar, eu sou profeta, eu sei quando Deus quer ministrar profecia, eu sei, eu sinto, eu tenho a direção do Espírito para isso, mas eu sei quando Deus quer mostrar para o seu povo que é preciso que o seu povo se atente, fique esperto, fique ligado e entenda certos mistérios.
ou muitos de nós poderemos fraquejar na presença do nosso Deus. Você quer ver uma coisa que me entristece muito, que me abate muito? É o cristão que vem num culto daqueles poderosos que eu prego assim, com toda a autoridade, que o Senhor troveja e que Deus fala poderosamente, não desiste, vai em frente. Aí depois não acontece no outro dia o que a pessoa quer. Aí ela começa a me mandar pedra. Aí ela pega um bloco e manda na minha cabeça, ela manda 10 tijolos, porque ela acha que eu sou culpada, porque eu preguei uma coisa que não aconteceu na vida dela, irmãos. Tudo sempre vai acontecer, porque existe o tempo de Deus para todas as coisas. Me assusta, me apavora as pessoas que pensam que Deus é como chama? O mago lá, o que todo mundo lá dá honra nesses filmes sobrenatural. Não, Deus não é o Merlin, lá não sei como é que chama o mago lá. Deus é Deus, e quando Ele chama as coisas, elas vêm a existir. Ele simplesmente é Deus. Ele não é mágico, Ele não tem varinha mágica. Ele é Deus, e do nada Ele faz tudo, entendeu? É isso que Ele é Deus. Existe tempo para todas as coisas. Mas voltando na palavra, seguidores de Cristo passam por perseguições, seguidores de Cristo passam por momentos difíceis, e tem uma coisa nesse texto que hoje o Espírito Santo latejava assim no meu coração, com toda dificuldade, eu tentando preparar a palavra ali, e o Espírito Santo me trouxe nesse texto em algumas coisas muito importantes. Tinha uma coisa que Paulo tinha na vida dele, independente das lutas. Olha, Paulo, ele foi preso várias vezes, Paulo esteve em navio que naufragou, Paulo foi picado por uma serpente, Paulo foi chicoteado, Paulo passou por muitas situações, passou fome, passou necessidade, ele passou muita coisa ruim, muita coisa difícil. Não foi fácil ser Paulo. Vou fazer uma pergunta para você: é fácil ser você? Tem até um negócio, né, que o pessoal gruda nos carros lá, como é que chama, o adesivo. Falar de mim é fácil, difícil é ser eu, né? É fácil ser você? Responde se é fácil ser você. Você não queria ser outro? Porque às vezes o outro parece que é mais fácil que a gente, não é? Não era fácil ser Paulo, assim como não é fácil ser Maria e nem João, assim como não é fácil ser pai, nem mãe, nem vó, nem tio, nem tia, nem irmão, nem filho, nem sogra, nem nora. Não é fácil ser nós, porque cada um de nós tem que passar por aquilo que tem que passar. Ninguém vai passar no nosso lugar. E Paulo passou por muitas circunstâncias, mas tinha uma coisa que ele sabia dele perante Deus. E quando Paulo, nesse texto, ele vai preso porque ele está pregando o evangelho do Senhor, a primeira coisa que ele fala, antes de eu falar, havia uma confusão depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Alguns aceitaram a pregação dos discípulos e já começaram a servir a Cristo e começaram a ser, perseguidos. Alguns viram lá a morte de Jesus na cruz, viram os céus ficarem negros, viram as coisas que aconteceram ali e já creram, Aqueles que o acompanhavam, outros duvidaram, outros achavam que realmente ele merecia a cruz. E haviam grupos ali na Judéia, havia os saduceus, havia os fariseus, haviam grupos políticos e haviam grupos espirituais, haviam grupos que queriam um líder que ia lá brigar para tomar o lugar do imperador, e havia o grupo que esperava que chegaria um anjo que desceria dos céus e falaria assim: eu sou Deus e eu vim aqui para mudar a história de vocês. Então havia de tudo ali, e havia os romanos. Então estava uma confusão. Então tantos os judeus, saduceus, fariseus, como os romanos, tudo que eles queriam é que a pregação de um rei fosse bloqueada. Porque quando você fala de Jesus, quando você não fala nada de Jesus, mas você representa Jesus, você está mostrando para esse mundo que só existe um rei, que só existe um Deus, e Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. É por isso que o mundo te odeia, é por isso que tem tanta luta, é por isso que tem dificuldade, porque quando você chega na tua casa, quando você chega no teu trabalho, quando você chega na sociedade, aonde você chega, está sendo pregada
senhores. Então havia um impasse, porque ninguém queria ouvir falar, ninguém queria ver, ninguém queria presenciar a glória desse Deus. É por isso que odeiam os cristãos. Quando o cristão ele é muito falfado, é porque ele não está mostrando esse Cristo. Suas obras não o revelam. Suas obras envergonham o nome do Senhor. Pelo contrário. Quando o cristão ele passa por dificuldades, por tribulações, é porque ele realmente onde ele está, Jesus é anunciado. E Paulo então pregava o evangelho, mesmo não tendo sido discípulo, ele se tornou discípulo do Senhor depois da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, e ele foi impactado com essa experiência com Deus. Assim como nós somos impactados no início da nossa salvação e queremos pregar o evangelho, né? Todo mundo eu costumo brincar que quando a pessoa aceita Jesus, a gente tem que trancar ela 3 meses no quartinho, porque ela quer pregar Jesus de todo jeito. Aí ela começa a mandar todo mundo para o inferno, se não aceita Jesus. Aí, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Então a gente tem que trancar o novo convertido, senão ele manda todo mundo para o inferno. Porque quando você é impactado pela pregação, você quer que todo mundo receba o que você está recebendo, porque é tão maravilhoso que você quer que todo mundo sinta, principalmente aquelas pessoas que você ama, né? Então você vai falar de Jesus e nem todo mundo está preparado ainda para aceitar Jesus. Então Paulo ele foi impactado e ele fazia diferença, e essa diferença fez com que ele fosse muito perseguido. E quando ele foi preso, ele foi levado perante essa confusão de uns que acreditavam, outros que não acreditavam, que queria que matasse os cristãos, outros que queria que prendesse os cristãos, um que queria que acabasse com esse negócio de falar de Jesus. A primeira coisa que ele falou perante a sociedade, eu vou dizer uma coisa para você: se você tiver que falar alguma coisa para alguém sobre a sua fé, sobre a sua esperança, sobre o seu compromisso, fale o que Paulo falou perante todos aqueles que estavam presentes. Ele disse o seguinte: eu só posso dizer uma coisa para vocês, eu tenho uma boa consciência perante o Deus que eu sirvo. Quando o inimigo ele quer nos prender, quando ele quer colocar a gente em cadeias para a gente não pregar a palavra, eu sei que eu tenho muito pouco tempo, mas 2 semanas atrás eu tive uma visão durante a noite. Eu estava em oração na madrugada e eu fui tomada no espírito e eu tive uma visão que veio algo assim na minha vida, na minha boca, e foi na minha língua e me enfiou na minha língua assim um grampo dourado, e ele tinha um cadeado cheio de pedra. E ele trancou a minha língua. A hora que ele trancou a minha língua, no espírito, na hora eu entendi: alguém está fazendo algo para calar a minha boca. Porque eu já tive essas visões antes. Para eu fechar os meus lábios, para eu parar de pregar. E naquele momento, em espírito, eu clamei por Jesus e eu enfiei a mão dentro da minha boca assim, ó, e arranquei aquele cadeado. Arranquei, joguei aquele cadeado e eu voltei da visão assim, tremendo muito pelo impacto espiritual que foi. Na quarta-feira eu bati o joelho, machuquei o joelho. Dali em diante, luta. Porque o que o inimigo quer, meu amado, é colocar você numa prisão. Colocar um cadeado de ouro mesmo, bem assim, forte, para impedir você de ser aquilo que você é. Eu sei que talvez você não esteja ainda entendendo o que Deus está falando aqui, mas talvez você precise entender algo muito especial aqui. Quando o inimigo tentar te colocar numa situação que você fica prisioneiro dele, prisioneiro do sofrimento, prisioneiro da dor, prisioneiro das lutas, prisioneiro da angústia, prisioneiro da agonia, prisioneiro do medo, nunca se esqueça que em primeiro lugar Jesus disse: eu quero que você tenha paz, porque no mundo vai ter luta, mas você vai vencer, porque eu venci o mundo, e eu fui para a cruz para você ser mais do que vencedor, porque eu te amei. Nunca se esqueça disso. E uma coisa que o inimigo tem que saber, que não importa o que você está passando, importa que você tenha uma consciência tranquila perante o Deus que você serve. Eu aplaudi a Jesus nesta hora. Paulo falou: vocês querem me colocar na prisão? Vocês querem impedir a minha vida de continuar? Vocês querem que eu desista desse Deus?
a sua fé, que Ele anunciou a sua coragem, que Ele anunciou a sua ousadia de ir em frente mesmo na cadeia, mesmo com contrariedade, mesmo com adversários. Aquela hora, o juiz que estava ali regendo aquela reunião disse assim para quem estava perto: dá um tapa na cara dele. Tem Bíblia que diz que Paulo foi esbofeteado no rosto. A minha Bíblia diz que deram um tapa na boca dele. Você imagina que humilhação, que situação constrangedora, que situação difícil para um homem como Paulo levar um tapa no rosto, presente tantas pessoas. Imagine fosse você. Você sabia que é isso que o diabo faz todo dia com a gente? Dá um tapa na boca, dá um tapa no rosto. A Bíblia diz que Paulo foi esbofeteado durante todo o seu ministério. Chegou um momento que ele chegou a pedir para Deus: não dá para parar de levar tanto tapa na cara? E o Senhor falou assim: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Sabe quando você leva um tapa no rosto? Sabe quando você leva um tapa na boca? É quando o adversário quer que você se envergonhe, seja envergonhado, que você seja humilhado, que você seja rejeitado, que você seja zombado, que o mundo descreia do seu Deus, que a sua família fale: por que você está passando por isso? Aonde está a tua fé? Decreto da tua fé, decreto do teu compromisso com esse Deus. Aí ele te dá um tapa na boca, ele te dá um tapa na cara. É como se ele estivesse dizendo para você: está vendo? O teu Deus não pode fazer nada contra você, a favor de você. Era isso que eles queriam. E sabe o que é difícil? É que o inimigo usa pessoas para fazer isso. Se o inimigo usar o cachorro para ver, uau, 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 não vai acontecer nada. Mas se ele usar uma pessoa que você ama, se ele usar uma pessoa que você confia, se ele usar uma situação que vai te atingir, certamente ele vai prevalecer. Esses tapas na cara, esses tapas na boca, dói, machuca, entristece, humilha. As pessoas podem até chegar a pensar: onde está o resultado da minha fé? Mas sabe, eu vou voltar a dizer, nós precisamos aprender a confiar e acreditar no Evangelho que diz que Deus estará conosco durante todos os dias da nossa vida, até que Ele venha buscar a sua igreja. E quando Paulo estava ali, então, que levou um tapa no rosto, imediatamente ele voltou a ter uma atitude, uma autoridade espiritual. E nós precisamos aprender a ter essa autoridade espiritual. O inimigo vem para dar soco na cara, o inimigo vem para dar tapa na boca, o inimigo vem para passar rasteira, o inimigo vem para derrubar, o inimigo vem para humilhar. Mas nós temos que ter autoridade espiritual para reagir. Nós temos que nos levantar e não abaixar nossa cabeça e pensar: não, acabou, Deus não faz nada por mim, Deus não me olha, Deus não me socorre. Paulo levantou a cabeça e disse assim: parede esbranqueada, tu serás julgado da mesma forma que você está me julgando. Falou para o sacerdote: deixa eu te explicar o que é parede esbranqueada. Sabe quando a parede está suja, encardida, e você passa uma mão de tinta branca para disfarçar o que está por baixo? Ele disse assim: você que mandou me dar um tapa na cara, fala uma coisa para você, pode até ter uma tintinha branca na frente, mas eu sei muito bem a sujeira que tem por trás. Amado, cristão tem que conhecer a palavra, cristão tem que saber dar respostas para que o inimigo perca a sua força. Cristão tem que saber exatamente quem é o Deus que ele serve, para ele ser cuidado, protegido e livrado por ele. E naquele momento então começou uma discussão se o que Paulo estava falando era de Deus, não era de Deus. Uns acreditavam em Deus, em anjo, outros não acreditavam, uns acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam. E os romanos queriam mais era matar Paulo, uma confusão, uma brigaiada. Então ali o juiz que estava regendo aquela reunião toda disse assim: olha, põe esse cara na prisão, leva ele para lá antes que eles vão matar ele aqui mesmo, joga ele na prisão. Irmão, existe pior lugar do mundo. Vou te dizer uma coisa, sabe que prisão que Paulo foi
foi preso? Ele foi preso numa fortaleza. Sabe o que significa isso? Um lugar que é impossível de uma pessoa sair de dentro dela. É isso que o nosso inimigo faz. Coloca situações na nossa vida que você olha e você fala: é impossível sair disso. Não tem como eu sair daqui. Não tem saída para mim. O fim chegou aqui. As promessas de Deus se acabaram aqui. Os sonhos vão morrer aqui. Tudo que Deus falou para mim vai acabar aqui. Isso é um lugar onde o inimigo tenta colocar homens e mulheres que amam a Deus. Em situações que as pessoas olham e dizem assim: eu não vou conseguir sair disso. Lançaram ele lá até resolver o que iam fazer com ele. E ele foi jogado nessa prisão. Aliás, Paulo foi jogado em prisões muitas e muitas vezes. Eu me lembro, eu era muito jovem e eu recebi uma profecia de uma profeta que já até faleceu. Ela nunca tinha me visto na vida, eu era bem jovem mesmo, pesava 39 quilos, era um cisquinho de gente. E ela chegou em mim e colocou a mão em mim. Ah, meu Deus, por que ela foi falar aquilo? Seu ministério vai ser igual ao de Paulo. Eu já fiz, ai, de prisão em prisão. Nunca fui numa prisão de verdade. Mas as lutas espirituais que a gente vive, muitas vezes, são prisões. Prisões que nos prendem, que nos deixam entristecidos, que nos faz nos sentir aborrecidos, que nos faz perder a visão, nos faz perder a fé. E Paulo foi jogado lá, e ali naquele lugar onde ele estava, eu fico pensando que mesmo ele sendo Paulo, mesmo ele tendo aquela experiência, ele era homem, ele era gente, e gente tem sentimento, e gente tem emoção, e gente sente medo, e gente pensa no amanhã, e gente pensa no futuro, e gente pensa que Deus abandonou, e gente pensa que Deus não ama, porque simplesmente nós somos gente, e nós não vemos Deus com os nossos olhos, nós não tocamos em Deus com a nossa mão. O Deus que nós servimos, ele tem que ser acreditado dentro do nosso coração. E circunstâncias difíceis da vida nos faz nos sentir em situações que você não vê saída. E ali passou-se um dia, e quando chegou a noite, eu fiquei pensando hoje na aflição do coração de Paulo. Tem lutas que nós passamos na vida que demoram 15 dias, 20 dias, tem lutas que demoram 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos, não sei. Cada pessoa aí tem as suas situações. Eu fiquei pensando o que significou horas ou dias dentro daquela prisão. O que significa para nós as coisas que nós temos que viver e nós não conseguimos sair delas. Qual é a angústia, qual é a agonia, onde chega o nosso espírito de dor, de medo e de insegurança. E eu fiquei imaginando Paulo ali dentro hoje, pensando, olhando para a minha vida, olhando para a minha família, olhando para as coisas que a gente vive, olhando para a vida dos irmãos que eu conheço, as situações, e pensando que todos nós somos iguais e que nós também nos sentimos, porque uma prisão é um lugar onde você não consegue ver esperança, não consegue ter futuro, não consegue imaginar que pode existir algo depois. Tem uma coisa que eu vou falar aqui pelo Espírito, que eu tenho presenciado muito. Quando nós passamos por muitas dificuldades e nós ficamos fechados dentro de casa, as coisas ficam muito maiores. Eu vou te dar uma dica. Quando você estiver ficando muito fechado dentro de casa, saia. Porque quando você sai, a sua mente te leva, o seu emocional te leva a ter uma visão de futuro. De dar uma visão, uma expectativa de que alguma coisa pode ser melhor. A maior arma de Satanás é isolar pessoas, é colocar pessoas fechadas, isoladas, separadas, porque assim as pessoas desistem de acreditar. Então, essa doença chamada depressão, que ela começa aos pouquinhos, é uma arma de Satanás para impedir as pessoas de serem felizes.
E eu fiquei imaginando hoje lá em casa, qual foi a súplica de Paulo, qual foi o seu clamor. Afinal de contas, Paulo foi um homem que orou na prisão e os alicerces se abalaram e as cadeias se abriram. Paulo foi um homem que as pessoas ficavam paradas na rua, esperando ele passar para só tocar nele, porque só de tocar nele as pessoas eram curadas. Eu fiquei pensando que tipo de oração, de clamor, que tipo de palavras foram faladas no silêncio daquele momento, no silêncio daquela dor, no silêncio daquela tristeza, no silêncio das perguntas. O que foi falado? Porque algo muito importante foi falado, porque disse que na noite seguinte, o próprio Jesus, Jesus, parou do lado de Paulo na prisão e falou: Paulo, eu quero te dizer uma coisa, tenha coragem, porque assim como até aqui você está dando testemunho de quem eu sou, você vai continuar, mesmo que você vai ser lançado e levado em outra prisão, em outro país. Coragem, se levanta, porque eu vou te colocar aonde eu prometi. Para aplaudir o Senhor. Eu quero saber que tipo de oração que eu faço, que você faz, que move a mão do teu Deus, do meu Deus, para dizer para nós aqui hoje: coragem, 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 não acabou, não é o fim. Coragem, Paulo. A palavra coragem, ela pode dar muitos sentidos, né? Ânimo, disposição, não se entrega, não desiste, porque é o que muitos de nós pensamos em fazer. Quando os nossos adversários se levantam contra nós, quando somos lançados em situações que nos aprisionam e traz tristeza profunda ao nosso coração, o Senhor se colocou ao lado dele. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e Ele será para sempre. Quando eu estava meditando nesse texto hoje, não teve como não lembrar, porque o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. É uma história que eu já contei aqui na igreja algumas vezes, mas hoje o Espírito me fazia lembrar muito isso, porque nós temos dentro de nós, vamos dizer assim, uma forma de pensar de Deus, que parece que Deus está muito longe da gente, que às vezes parece que você precisa dar um grito para Ele te ouvir, porque você está falando, Ele não está ouvindo, você está pedindo, Ele não está respondendo. Então dá a impressão para nós, humanamente, que Deus tem uma distância imensa de nós. Mas não, Deus sempre estará onde estará o seu povo, independente de qual seja o momento que você está vivendo. E hoje eu estava lembrando que eu estive uma vez num trabalho até de libertação, estava em outra cidade, e uma moça deu um testemunho, porque ela fazia parte daquele ministério lá, e ela deu um testemunho que o pai dela tinha câncer, e o pai dela foi adoecendo, e ela tinha que trabalhar, e ela não tinha quem cuidava dele. Então ela deixava o seu pai em casa, na melhor forma que ela podia, e ela só chegava, eles moravam em São Paulo, ela só chegava no final da tarde, e ela ficava desesperada, apavorada, porque o pai ficava doente ali sozinho, então ela deixava água, comida, e foi avançando essa doença, ao ponto desse homem não conseguir mais se locomover. Então um dia o pai dela estava muito debilitado, e ela começou a chorar muito ali: eu vou deixar o senhor aqui sozinho. Então de repente ela teve uma ideia pelo Espírito. Ela pegou uma cadeira, colocou do lado da cama do pai, e ela disse assim: papai, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso amigo, e que Ele está presente em todo o tempo na nossa vida. Eu vou colocar essa cadeira aqui do seu lado, e eu vou convidar Jesus para sentar aqui e cuidar do Senhor enquanto eu não posso. É Jesus que vai sentar aqui do seu lado. O senhor crê nisso? O senhor acredita que Jesus Cristo pode sentar aqui e cuidar do Senhor enquanto eu não estou aqui? E disse que o pai disse: sim, eu creio. Então ela fez uma oração e ela disse: Senhor Jesus, Tu pode sentar nessa cadeira e cuidar do meu papai enquanto eu trabalho, não deixar que nada o aconteça, que o Senhor cuide dele para mim. E eles choraram muito, e assim aconteceu vários dias. Todas as manhãs ela orava e falava: Senhor Jesus, cuide do meu papai, sente aqui nessa cadeira e fique com ele enquanto eu estou trabalhando. E um dia ela chegou do serviço
E o pai dela estava morto, deitado em cima da cadeira. Ele morreu no braço de Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Ele sempre estará ao lado do seu povo. Não importa qual o momento, não qual a hora. Ele sempre estará aonde o seu povo está presente. Estava deitado na cadeira. Ele morreu deitado no colo de Jesus. Na verdade ele não morreu, ele foi levado, ele foi arrebatado pelo Pai presente, pelo amigo presente, para aquele que está em todos os momentos da nossa vida. Jesus estava ali do lado de Paulo na prisão para dizer para ele: está difícil, eu sei que está muito difícil, eu sei que não é fácil, te dar um tapa no rosto, te humilharam, você foi envergonhado, duvidaram da sua fé, você deu prova da tua fé, você testemunhou que a tua consciência está boa em mim, e agora você está lançado nessa escuridão, você está sem visão, você está com fome, você está machucado, você está ferido, mas eu estou dizendo para você: coragem! Coragem! Ânimo novamente! Não deixe se abater! Não deixe que essas dores sejam maior do que a tua fé! Não perca nesse lugar, nesse momento, os sonhos que eu te dei! Não deixe morrer os propósitos que eu tenho na sua vida! Eu disse: Paulo, assim como você deu testemunha aqui, você vai dar testemunha onde eles vão te levar também. Para nós o que basta aqui hoje é entender que essa palavra de Jesus, para fortalecer Paulo naquela hora, é a mesma para fortalecer a mim, fortalecer você. Porque ele disse: eu quero que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu já venci o mundo. Quando ele disse para Paulo coragem, foi o mesmo que dizer o seguinte: não para aqui agora, não desista agora, porque eu comecei uma obra e eu sou fiel para cumpri-la. Amém? Havia uma trama. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus nunca vai desamparar os seus. Deus nunca vai desamparar o seu povo. Naquele ódio todo para parar Jesus, naquele ódio todo para apagar Jesus da imagem ali, da mente das pessoas, começaram a tramar para matar Paulo. Meu amado, a Bíblia diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Um servo do Senhor, um filho do Senhor jamais estará abandonado, independente de qualquer trama, de qualquer armadilha, de qualquer situação que se levante contra nós. Paulo estava naquela prisão tramando, 40 pessoas se reuniram: nós vamos matar ele, antes do dia amanhecer ele morre, não vai passar o dia, ele morre. O Senhor preparou para que Paulo fosse livre da trama. Não só o Senhor o mandou ser corajoso, como o próprio Deus estava ali para livrar Paulo. Então o Senhor agiu no coração de um deles lá, que disse assim: olha, prepara 200 soldados que vão a pé, prepara 70 soldados que vão a cavalo, e prepara mais 200 soldados que sejam lanceiros, porque eles vão levar Paulo até onde eu já designei para ele continuar sendo a minha testemunha. Sabe como Paulo saiu da prisão? 470 soldados guardando a proteção, livrando Paulo. O que eu estou querendo dizer para você: vai em frente, continua, porque Deus mandará um exército do céu hoje e vai te levar onde Ele preparou para a sua vida. Pode aplaudir o Senhor Jesus. 470 soldados, 70 cavalos, 200 com lança, 200 com armas, e hoje não importa quanto, mas Deus te leva para que você continue dando testemunho de quem Ele é na sua vida. Aleluia. Pessoal do louvor, pode subir aqui. Feche teus olhos. Eu sei que você nunca viu Jesus do seu lado. Eu sei que você nunca viu Jesus falar para você: coragem, se fortaleça, tenha ânimo, não desiste. Mas eu posso dizer uma coisa: que quando você estava lá naquele lugar, ou dirigindo o seu carro, dirigindo o seu caminhão, lavando a sua louça, trabalhando lá no seu trabalho, deitado na sua cama, passando o que você estiver passando, Ele estava lá do lado, e Ele sempre estará dizendo para você: coragem, coragem, porque as minhas promessas não vão deixar de se cumprir, porque o inimigo se levanta contra você. Tapa na cara, tapa na boca, é para calar aqueles que amam a Deus, aqueles que declaram a sua fé no Senhor. Paulo disse: a minha consciência está limpa. Pá! Está
tapa. Toda vez que você tiver ousadia e autoridade, você enfrenta o seu adversário e o envergonha, porque o destino do seu adversário é o inferno eterno. Já tem endereço para ele, mas você, meu amado, você viverá e viverá eternamente em Cristo Jesus. Fique de pé. Deixa Jesus falar com você hoje do seu ladinho, do ladinho da tua cama, do ladinho amanhã durante o dia, do ladinho da hora que você precisar. Coragem, porque a obra de Deus não acabou aqui. Aleluia. Ore ao Senhor, fale com Ele, chame por Ele neste lugar. Declare sua fé, creia no Cristo que você serve. Tem enfermidades que às vezes, eu estava orando hoje, o Espírito de Deus começou a me mostrar pessoas que às vezes vão passar por situações dentro de hospitais, pessoas que passam por exames, por situações difíceis, que se sentem isoladas, abandonadas e não conseguem ver Deus, porque ali só vê o humano, só vê homens, só vê os poderes dos homens, e Deus mandou dizer o seguinte: você nunca esteve sozinho naquele lugar, e você nunca estará sozinho naquele lugar, porque eu sempre estarei ao seu lado, dizendo para você: coragem, 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 porque eu estou com você. Aleluia, 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 aleluia. Não importa onde você está, não importa o que você está passando, não importa qual é o momento, importa que Ele está do seu lado, dizendo para você: ânimo, 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 disposição, levanta a cabeça, enche o coração, firma os teus pés, coragem, porque ainda tem coisa para acontecer, sempre tem coisa para fazer ainda, não acabou, sempre haverá o que fazer, não terminou ainda, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, grande Deus. Tem mais coisa, Paulo. Não acabou aqui. Não é esse momento de tristeza, de solidão, que vai dizer que acabou. Não acabou, não acabou. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sair daqui hoje com a fé renovada, com a esperança de que você não está sozinho, que nunca esteve sozinho e nunca estará, que Ele sempre estará ao seu lado, trazendo a palavra de força, de ânimo, de coragem, para seguir em frente, para não desistir, para esperar a obra de Deus acontecer na sua vida. Saia daqui hoje tendo a certeza que esse evangelho não morreu, que essa palavra não caducou, que Deus não deixou de ser Deus, e Ele sempre será Deus para o seu povo. Aleluia. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és um Deus que surpreende, que me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. Um Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim e mede todo
para ver a luz. Mas quando Ele abre as portas, Ele faz tudo brilhar novamente. Quando eu penso ser meu fim, Ouça, não desista nunca de crer, não desista de confiar. Não importa o que aconteça, não se esqueça, Ele sempre estará do seu lado. Você não está sozinho. Declare. Ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende, um dia após o outro, que faz o sol brilhar pra mim. Inédito, tudo de novo, e novo. É isso que Deus faz. Amanhã tem novo, e depois terá outro novo, e sempre terá novo. Sempre Deus fará novo. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Homens não podem ser maior do que Deus. Não existe poder nessa terra que pode ser maior do que o poder do nosso Deus. O Deus que surpreende. Então declare. Quero ouvir, igreja, cante alto. Paulo aprendeu a confiar. Ele disse: eu sei estar contente em toda e qualquer situação, livre ou preso, com a barriga cheia ou vazia, quente ou frio. Esse é o Deus. Aleluia. Então confie. Deixa Deus te surpreender. Deixa amanhã Ele mostrar o novo dele. Um dia após o outro, todos os dias. Esse é o mistério, todos os dias. Aleluia. O novo de Deus acontece todas as manhãs quando você acorda. 00:01 tem novo de Deus. 00:01 Deus começa a renovar as misericórdias dele e tudo se faz novo novamente. Então comece a crer, aumente a sua fé, fortaleça a tua confiança, porque Deus tem algo novo para você. 00:01 o novo de Deus será na sua vida. Amém? Não importa o que declararam contra você, não importa se invejaram você, não importa se quiseram barrar você, importa que Ele está do teu lado dizendo: vai, continua, não para, tenha ânimo, tenha disposição, segue em frente, que você vai continuar vivendo tudo aquilo que eu preparei para a sua vida. Pode aplaudir o Senhor, meu amado. Leve de hoje daqui neste lugar o pacote da tua vitória. No mundo tem aflição, mas eu quero que você tenha paz, porque eu venci o mundo e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Nos abençoa todas as famílias representadas. Leva-nos em paz, livra-nos do mal, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre em nossas vidas. Amém. Dá um abraço ao seu irmão e fala para ele: coragem, Ele está do seu lado. Aleluia.